Então, boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para a nossa segunda aula sobre Sartre, tá? Para dar continuidade, então, ao que a gente começou a falar na semana passada, né? O existencialismo e tudo mais, né? Um tema, gente, que eu gosto muito, né? Sobre o qual já li, já estudei muito, tá, gente? E tanto é verdade que o resultado dessa aula, né? O texto que eu produzi e tal, eu fiz com base, claro, no material que eu consultei, né, nos textos, nos livros que eu já li sobre o Sartre, mas também, gente, a partir de um trabalho que eu mesma construí na minha graduação em psicologia, né, com base nas minhas leituras de Sartre, Simone de Beauvoir e do existencialismo, né, um trabalho que está relacionado com a questão da maternidade, né, a maternidade como escolha existencial é o título, né, e é um trabalho, gente, que acaba falando um pouco de mim mesma, assim, um trabalho quase autobiográfico, tá? Então, esta aula de hoje, gente, é uma aula que eu curto muito dar, é uma aula que eu gosto, um tema que eu gosto, que eu me sinto familiarizada, né, para falar, e, e por isso também, gente, eu entendo, né, por conhecer o tema, o quanto que ele vai exigir um pouco mais de atenção, né, e de concentração de vocês, porque é um tema difícil, né, não é um tema tão fácil, né, mas eu vou aqui me esforçar para que ele fique aí o mais compreensível possível para vocês e que para vocês curtirem tanto quanto eu também o Sartre, tá? Então vamos lá, vou dar início aqui à apresentação. Ótimo. Então, retomando, né, aquilo que nós vimos na aula passada, né, que eu destaquei bastante, né, o quanto que o existencialismo vem como uma resposta às filosofias essencialistas, né, afirmando que no homem a existência precede a essência, ou seja, que nós não fomos criados com nenhuma essência, né, diferente dos objetos, por exemplo, que são criados com uma finalidade, né, assim como a faca, o martelo, né? A faca foi criada para cortar, o martelo foi criado para martelar, né? E nós, seres humanos, não teríamos essa finalidade, né? Não fomos criados com esse propósito prévio, né? Não teve alguém que nos concebeu lá, um artífice, um artesão, um marceneiro, né? Que pensou que finalidade que deveria existir no homem para que ele fosse criado com esse propósito. Não, né? Nós, antes de nada, existimos, né? Existimos no mundo para que daí a gente possa se constituir. Então, partimos, né, gente, do ponto zero. Quando nascemos, somos nada, né? E aí, a partir das nossas escolhas, nós vamos criando a nós mesmos, tá? Então, o Sartre tem uma frase, né, muito forte, onde ele diz, olha, somos condenados a ser livres, né? Se tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né, da qual a gente não se livra, não se liberta, né, é o fato de que a gente precisa escolher o tempo todo, né? Somos condenados porque ninguém escolheu estar aqui, de certa forma, né? Não nos criamos a nós mesmos, né? Fomos lançados nessa existência. Estamos aí, agora a gente precisa, né, dar um sentido, escolher de alguma forma, né, significar a nossa vida, né? Precisamos nos constituir, precisamos fazer escolhas, né? Então, por isso, condenados a escolher. Estando no mundo, temos que escolher o tempo todo, tá? Então, a liberdade em Sartre, gente, ela tem uma característica, né, ou ela tem uma definição, né, bastante peculiar, né, e que contrasta um pouco com aquilo que a gente entende no senso comum. Tá? O Sartre, gente, ao falar de liberdade, ele não está dizendo de uma qualidade do ser humano, de um atributo, de uma característica que nós temos, né, no sentido de que a gente poderia discutir quem é mais livre, quem é menos livre, ou quando eu sou livre, quando não sou, não. O que o Sartre está dizendo, gente, é que a liberdade é o próprio ser do ser humano, né? O ser humano é liberdade, né? Ele não está livre em algum momento ou não está no outro, né? Ele é liberdade.
Tá? Ele precisa escolher o tempo todo. Tá? Então, o que ele está dizendo é que, antes de qualquer coisa, nós somos liberdade. Antes de termos qualquer outra definição, qualquer outra característica que nos defina, nós precisamos aceitar que nós escolhemos o tempo todo, né? Que temos que escolher, certo? Então, essa nossa liberdade, gente, ela é constante, né? Nós escolhemos sempre, tá? E nós não podemos, gente, terceirizar isso, nós não podemos dar justificativas para essa condição de ter que escolher, né? Não tem desculpa, é conosco mesmo, né? Não tenho como, né? Ah, escolhi porque eu estava sob pressão, né? Ah, escolhi isso porque estava apaixonado, né? Fui levado por um arrombo, por um impulso, né? Para o existencialista, gente, todas essas situações todas, né? Elas requerem uma escolha. Então, eu não posso, né? Dizer que eu fui levado pela situação, pela circunstância, sempre há uma escolha envolvida, né? E, obviamente, a cada escolha é uma responsabilidade que também está ligada, tá? Então, eu escolho sempre, tá, gente? O que não significa que eu posso realizar aquilo que eu quero, né? Essa liberdade, ela não é uma liberdade do querer, ela não é uma liberdade do desejo, da vontade, tá, gente? Ela é uma liberdade de ação, certo? Então, para o Sartre, nós somos livres e essa liberdade, ela é constante, ela é radical, né? Eu tenho que escolher sempre, né? Num processo sem fim, até eu morrer, eu estou escolhendo, tá, gente? Enquanto eu estou viva, eu estou fazendo escolhas, certo? Tá? Agora, de novo, não se trata de escolher qualquer coisa, né? Não quer dizer que eu posso acordar de manhã e dizer, olha, hoje eu gostaria de estar em Paris. E lá, estou em Paris, né? Isso não acontece, né? Isso não se realiza, né? Ou, eu gostaria de acordar milionária, né? Estalei o dedo e estou milionária, né? Realizei a minha vontade, meu desejo, né? Não é esse nível de liberdade, gente, que nós temos no mundo concreto, vai dizer o Sartre. Tá? Não é a liberdade do querer, de realizar todos os nossos desejos. É uma liberdade, gente, de ação. É uma liberdade de agir, de decidir, de fazer escolhas no mundo concreto e num determinado contexto, tá? Certo? O que isso significa, né, gente? Que tem uma série de situações que a gente não escolhe, né, que se impõe a nós, que nós não controlamos, né, e o Sartre não vai negar isso. Tá? Agora, essas situações todas, gente, elas não vão determinar aquilo que nós somos, elas não vão determinar as nossas escolhas, tá? Elas não nos eximem de ter que realizar escolhas, certo? Então, por exemplo, né, eu nasci numa família religiosa, né, toda a minha família segue uma fé, uma religião católica, sei lá, né, protestante, né. O fato de eu nascer nessa família religiosa, né, gente, isso é algo que eu não pude escolher, isso é algo que eu não pude controlar, né. Eu nasci e a família já estava constituída na sua fé, né. Agora, o que eu vou fazer a partir desse fato, isso sim me cabe escolher, né? Não é porque eu nasci numa família religiosa, gente, que automaticamente, ou sem fazer qualquer escolha, eu serei religioso, eu serei, né, participarei da mesma fé religiosa, tá? Então, aqui tem uma frase muito importante do Sartre, gente, onde ele vai dizer, olha, não importa o que fazem de nós, mas aquilo que fazemos com o que fazem de nós. Tá? Então, nascer numa família religiosa, gente, seria o que fazem de nós, né? Olha, eu nascia, a família já estava ali, né, constituída e tinha sua fé, tinha sua religião, né? Agora, o que eu vou fazer a partir disso? Vou seguir a mesma fé, né? Vou tentar sair disso, né? Vou contestar essa fé, vou me posicionar de forma contrária, né? Isso me cabe escolher, tá? Da mesma forma, né, gente, o sujeito que nasce lá na favela, né, que a gente poderia pensar no meio do tráfico, né, que ele estaria muito inclinado a seguir no mundo do crime, né, a participar, né, dessa rede de tráfico. Agora, pensando essa liberdade que o Sartre está nos propondo aqui, gente, isso não acontece sem que haja uma escolha desse sujeito, né?
É evidente que ele nascendo lá, né, no meio da favela, no meio de toda essa situação do tráfico, ele está sob forte influência, né, para acabar se tornando mais uma peça dessa engrenagem. Mas isso não significa, gente, que ele não terá que escolher em algum momento fazer isso, tá? Vocês entendem? É evidente que ele está lá numa situação diferente de quem nasceu numa família abastada, cheia de recursos, né? Que as escolhas que ele terá que fazer nessa situação serão outras daquelas que alguém que nasceu numa família privilegiada terá que fazer. Mas isso não significa, gente, que essa pessoa não fará escolhas, tá? Então é isso que o Sartre está querendo dizer, né? De novo, para usar aquele exemplo, né, que eu usei na aula passada, né? Se alguém chegasse aqui e botasse um revólver na minha cabeça, olha, Deise, ou tu mata teu esposo ou eu te mato, né? Tá? Há uma escolha aqui a ser feita, gente. Eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação que está, né, me deixando com poucas possibilidades do que fazer, né? Mas isso não significa que eu não tenha que escolher nessa situação. Tá? O desfecho dessa situação é uma escolha minha, né? Vou permitir que essa pessoa me mate sem fazer nada? Vou dar um tiro no meu esposo? Vocês estão entendendo, né? Tá? Então, talvez o sujeito que nasce lá na favela, dentro do tráfico, né, o sujeito com a arma na cabeça. Ele está numa situação bem complicada para fazer as suas escolhas, né? Uma situação injusta até, tá? Mas isso não significa que ele não possa fazer escolhas, que ele não deva escolher nessa circunstância, tá? E é isso que o Sartre está nos dizendo, né? A gente sempre tem escolha, tá, gente? Nós sempre temos que escolher, né? Disso não nos livramos, tá? As coisas que nos acontecem, gente, elas sempre são resultado de escolhas que nós fazemos. Escolhas que muitas vezes ocorrem numa situação muito complicada, numa situação injusta, né? Numa situação que a gente não escolheu, mas sempre elas se dão, né? As nossas escolhas nessas circunstâncias, tá? Então, há coisas que nos acontecem, diversas, né? Que nós não controlamos, mas o que importa sempre é como nós vamos lidar com elas, tá? E muitas vezes, gente, o que parece nos limitar na nossa liberdade, gente, são, na verdade, condições que nos abrem oportunidades de escolha, tá? Então, por exemplo, né, daqui um pouco, né, eu não queria engravidar, né, mas eu engravidei, né, vou usar aqui, gente, ao longo dessa aula, uma série de exemplos relacionados à maternidade, né, porque foi um tema que eu trabalhei bastante, né, relacionado a esses conceitos. Então, digamos que eu tenha engravidado sem querer, não queria, né, eu não tinha planejado, mas engravidei, né, tá? Essa situação que me parece que agora me criou uma limitação, puxa, mas, né, eu não queria, agora estou aqui grávida, né, e os meus projetos, eu queria estudar fora, eu queria, né, fazer um mestrado, né, e agora eu estou grávida aqui, o que eu faço, né? Me parece que é uma situação que limita num primeiro momento, né? Por outro lado, gente, é a partir dessa situação, estou grávida, que eu daqui um pouco vou me colocar numa situação de escolha. Olha, leva adiante essa gravidez ou não? Faço um aborto, né? Como é que eu educaria uma criança, né? Algo que eu só posso escolher diante da situação de que eu vou ter uma criança, né? Vou morar com o pai, vou me casar com o pai, vou, né? Vocês entendem? Então, uma situação que num primeiro momento pode parecer uma limitação para a nossa liberdade, né? É uma situação que vai me abrir para uma série, para um leque de outras escolhas. Ai, menina, vou botar um brinco nela, né? Vou comprar roupinha rosa, vou educar para ser, né, desconstruída em termos de gênero, né? Então, vocês entendem, né? Uma situação que parece ser limitadora, na verdade, nos abre para uma série de novas escolhas, tá? Certo? Um outro conceito, gente, muito importante para o Sartre é o conceito de angústia e má-fé. Na verdade, são dois conceitos que estão relacionados, tá? Diante do fato de que eu tenho que escolher o tempo todo, tá, gente, de que eu não me livro disso, né? Muitas vezes eu posso me sentir desconfortável, eu posso me sentir angustiado, né? E eu mesma levo essa questão para vocês, né? Escolher o tempo todo, gente, é algo bom ou é algo ruim? Como é que vocês se sentem diante da necessidade de terem que fazer escolhas e lidar com a responsabilidade, com as consequências que advêm dessas escolhas?
né? Isso é algo que alivia vocês? Olha, sou eu que escolho, sou eu que decido, né? Então isso me dá um alívio, uma tranquilidade? Ou isso é algo que oprime vocês, que tensiona, que causa sofrimento? Ah, meu Deus, eu tenho que decidir, né? Qual vai ser o meu curso no vestibular? Por que carreira que eu sigo, né? Ah, eu sigo aqui na Liberato ou não, né? Enfim, todas as escolhas que são dadas a vocês fazerem nesse momento da vida de vocês, né? Vocês se sentem pressionados com isso ou vocês se sentem tendo as rédeas da vida de vocês com isso, né? O Sartre, gente, ele vai reconhecer que muitas vezes estar nesta condição pode gerar angústia, insegurança, né? Um mal-estar, né? Por quê? Porque justamente é comigo mesmo o negócio, né? O Sartre vai dizer, se sou eu que escolho o tempo todo, que eu não posso transferir essa responsabilidade, né? Isso muitas vezes pode me deixar inseguro, angustiado, né? E muitas vezes também, gente, isso pode me levar a me agarrar a alguma coisa que decida por mim, né? A me agarrar a alguma explicação, alguma decisão, alguma escolha fora de mim. Tá? Em que sentido? Né? Eu afirmo que eu só sigo estudando na Liberato porque os meus pais querem, por exemplo, né? Ao dizer isso, né, gente, eu estou dizendo que essa escolha, na verdade, não é minha, né? Que é uma escolha dos meus pais, né? Eu estou seguindo algo que alguém escolheu para mim. E aí, aparentemente, eu me livro da responsabilidade de lidar com isso. Ah, então, se der ruim, se eu não passar de ano, né? Se eu não. É problema dos meus pais, eu nem queria estar aqui, na verdade. Estou por causa deles, né? Tá, não consegui estágio, né? Ah, viu só, né? Vocês estão entendendo? Não consegui emprego depois, né? Tá? Então, fazer isso para o Sartre, gente, seria buscar abrigo na má fé, num auto-engano. É como se eu quisesse me livrar de ter que fazer escolhas, e aí eu jogo no colo do outro, é o outro que está decidindo por mim, né? Tá? Ou se alguém dissesse, né? Ah, professora, mas eu não posso sair da Liberato, porque se eu sair da Liberato, meu pai já me disse, olha, ele não me sustenta mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que morar em outro lugar, né? Ora, isso não significa, gente, que vocês não tenham escolha em relação a isso. Tá? O fato de que existem consequências ruins para sair da Liberato não significa que vocês não possam sair, né? Tá? Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente não quer se haver com as consequências disso, e isso também é uma escolha, né? Não, eu não quero ter que ir trabalhar, não quero ter que procurar um outro lugar para morar, não, eu não quero ter que entrar em conflito com os meus pais. Tudo isso, gente, são escolhas, tá? Então, não significa tá, que vocês não tenham escolha, tá? Ao dizer isso, gente, vocês estão se enganando, diria o Sartre, vocês estão usando de má fé, vocês estão mentindo para vocês mesmos, dizendo para vocês mesmos que vocês não têm escolha numa situação que, na verdade, vocês têm, só que vocês não querem, né, bancar isso, tá? Então, essa má-fé, gente, ela é uma renúncia da liberdade, e ela leva a uma vida inautêntica. Então, eu passo a viver aquilo que o outro deseja para mim, aquilo que o outro projetou para mim, e não aquilo que eu quero, não aquilo que eu projetei, tá? Isso, gente, é uma situação que a gente busca pelo conforto, né? Pela segurança. Ah, então eu fico aqui, não preciso escolher, o outro escolhe por mim, a vida escolhe por mim, e eu digo para mim mesmo que eu não tenho culpa de nada, que eu não tenho responsabilidade de nada, que é tudo, né, obra do destino, obra das escolhas dos terceiros para mim, dos outros para mim, tá? E isso é uma condição que o Sartre vai entender que não é adequado, tá? Então, seguir os outros, gente, é, na verdade, fingir escolher, né? Fingir que está escolhendo, mas na verdade está pegado à escolha do outro, né? Ou é acreditar que na verdade não é escolha. Tu vê, né? Eu estou numa situação tão complicada, né? Eu não tenho escolha, eu tenho que ficar estudando aqui na Liberato, né? Isso, gente, é tremendamente desonesto conosco mesmo. Tá? É uma fuga dessa responsabilidade. Tá? E, de novo, uma vida de conformismo, né? Onde eu vou viver de acordo com a decisão e com a responsabilidade de outro. Ou seja, né, é a gente arregar, né, para a vida, é a gente, né, terceirizar algo que nos cabe fazer, que é escolher. Uma outra noção muito importante para o Sartre, gente, é a ideia de projeto, tá? Projeto vai ser a própria definição do homem, do ser humano, né? O homem é um projeto inacabado, vai dizer o Sartre. Né? Por quê?
Porque projetar-se, né, é lançar-se no futuro, né? É um movimento no qual a gente está realizando escolhas, né? É um lugar onde eu ainda não estou, mas em direção ao qual eu caminho, né? Então, para o Sartre, gente, nós somos projeto na medida em que nós somos ao mesmo tempo, gente, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Isso aqui, gente, é um pouco difícil de entender, talvez seja a parte mais complicada dessa aula, né, gente? Mas o que ele está querendo dizer? Olha, que eu seja passado, presente e futuro ao mesmo tempo, significa, primeiro, que passado é aquilo que eu levo comigo, que eu não posso mudar, né? As escolhas que eu já fiz na minha vida, né? Eu já me formei em filosofia, estou aqui dando aula de filosofia, então meu passado fala dessa escolha, né? Eu não posso mudar isso, certo? Não posso negar aquilo que eu já escolhi, né? Então, nesse sentido, isso é a minha bagagem, né? Aquilo que vem comigo. Agora, isso não fecha a questão, não me encerra dentro dessa escolha, né? Eu não posso dizer que eu sou o meu passado, né? Eu não posso dizer que eu sou professora de filosofia, né? O tempo todo, sem que isso se atualize na minha vida, tá? Embora eu não possa mudar o que eu escolhi no passado, gente, eu preciso o tempo todo atualizar as minhas escolhas do passado. Por exemplo, tá? Vocês todos são estudantes da Liberato, né? Já usei esse exemplo, vou usar de novo, tá? Isso fala do passado de vocês, não pode ser jogado fora, né? Isso fala de quem vocês são, né? Isso representa, né, quem vocês são até aqui, né? Agora, isso não define quem vocês serão no presente, tá? Porque se vocês se negarem, né, gente, a assistir essa aula, se vocês se negarem a assistir as outras aulas, né, vocês podem, neste exato momento, gente, estar desistindo de serem estudantes da Liberato. Vocês podem, neste exato momento, serem convocados a atualizar essa escolha, né? Poxa, mas será que eu vou ver a aula? É um saco, né? Eu não aguento mais ver essas aulas aí online. Eu não aguento mais fazer essas tarefas. Eu estou, nesse momento, muito inclinada a jogar tudo pela janela, né? E chutar o balde, né? Mas enquanto vocês estão aqui assistindo a aula, fazendo as tarefas, enquanto vocês não mandaram aquele e-mail para a secretaria dizendo que vocês desistiram, gente, vocês estão atualizando essa escolha do passado. Tá? Então, o passado é aquilo que eu trago comigo, mas é aquilo que no presente exige que eu atualize as minhas escolhas. Né? Eu preciso, diante desse passado, né, eu preciso atualizar esse passado, eu preciso refazer a minha escolha. Né? Eu sou professora de filosofia, eu escolhi me formar em filosofia, mas eu tive que, nesse momento, decidir se eu gravo ou não essa aula para postar para vocês. Né? Se eu faço ou não o Meet lá de aula síncrona com a turma. Vocês entendem? Eu sou constantemente convocada a atualizar essa minha escolha. Tá? Porque eu poderia não fazer. Cansei, não vou mais fazer, não vou mais dar aula síncrona, não vou mais gravar videoaula, né? E ao fazer isso, eu estaria dizendo não para essa escolha que eu atualizo toda vez. Né? Então, nesse sentido, né, gente, o nosso passado ele se relaciona com o presente, porque é nesse presente que eu atualizo essas escolhas. Né? Eu posso escolher as escolhas que eu já fiz, mas eu posso escolher diferente. Eu posso vir aqui dar aula reafirmando, sim, eu sou professora, ou eu posso chutar o balde, não quero mais, né? Vocês podem assistir a aula, escolhendo novamente, atualizando a escolha de vocês de serem alunos da Liberato, ou vocês podem não assistir a aula, ignorar o que está sendo postado e né, fazer uma escolha diferente, tá? Então, no presente, gente, eu posso ser o que eu escolhi no passado, mas eu posso também ser algo diferente, né? Então, por isso que eu, no presente, gente, eu sou algo mais que o meu passado. Eu sou o meu passado, mas eu sou um plus, que é reafirmar a escolha do passado ou negá-la, tá? Certo? O presente, tá, gente? O presente, ele sugere, né, estar em presença de, né? Presente é isso, estar na presença das coisas, das pessoas, das escolhas, né?
E estar em presença das coisas, das pessoas, das escolhas, é se reconhecer, gente, como uma consciência, né? E ser consciência, gente, na verdade, é reconhecer aquilo que eu não sou, né? Consciência de mim requer que eu identifique aquilo que não sou eu, né? Então, eu tô aqui agora, eu não sou esse computador que está aqui diante de mim, tá? Eu sou uma consciência, mas esse computador é uma coisa diferente, né? Eu não sou as teclas que estão aqui quando eu estou digitando, né? Tá? Eu não sou a garrafa d'água que está aqui diante de mim. Eu sou uma coisa, essa garrafa é outra coisa, tá? Se tudo que tivesse aqui no meu entorno, gente, fizesse parte da minha consciência, eu não ia conseguir identificar a mim mesmo, me reconhecer a mim mesmo. Vocês entendem? Ia ser tudo uma coisa só. Então, essa condição de presença, ela requer uma certa negação. Eu preciso, para me reconhecer, para saber quem eu sou, eu preciso saber também o que, que eu não sou, né? Eu preciso saber que eu não sou esse caderno que está aqui, né? Que eu não sou essa caneta, que essa caneta não é o caderno, vocês entendem? Não é nem só de mim para com os objetos, mas é entre si. Eu preciso também reconhecer o que, que as coisas não são, né? Então, ter consciência de mim mesmo, né, é reconhecer que as coisas que estão fora de mim são outras coisas que não eu mesmo, né? Tá? Então, nesse sentido, gente, reconhecer as coisas, ter consciência delas, é reconhecer essas coisas como outras coisas, como coisas que não sou eu, tá? Da mesma forma, gente, as pessoas são outras consciências, não sou eu, né? Da mesma forma, as escolhas que eu fiz, né, gente? Escolhas do passado, né? São coisas que não sou eu. Nada se identifica plenamente comigo, nada se funde com a minha consciência, né? A minha consciência, ela tá nesse momento presente a uma série de coisas que não são a minha consciência, tá, gente? Eu sei que fica um pouco difícil, gente, mas é a ideia de que estar presente, estar na presença de alguma coisa, significa também reconhecer que essa coisa não sou eu, que essa coisa é uma coisa diferente da minha consciência, tá? Então, gente, a nossa relação com o mundo, né, é uma relação de negação, tá? Daquilo que está diante da minha consciência e que não é a minha consciência, né? Eu me relaciono com o mundo percebendo coisas fora de mim que não sou eu, né? É assim que eu me reconheço e reconheço as coisas que estão no mundo, certo? Então, o presente, gente, ele nunca é, ele é uma negação, ele é um não ser, né? Eu estou aqui diante de uma série de coisas que não sou eu, né? Isso me permite a mim reconhecer como uma consciência e identificar coisas que não são a minha própria consciência, certo? E o futuro, né? Onde é que entra o futuro? O futuro, gente, vai ser o horizonte de possibilidades, né? Em relação ao qual eu vou me movimentar, né? É o lugar onde eu quero estar, né? É o lugar onde eu posso estar, né? O que eu posso ser, já que no passado, né? O passado não me define e tampouco o presente, né? Nós não somos as escolhas que nós já fizemos, porque nós podemos sempre escolher algo novo, algo diferente daquilo que a gente já escolheu, né? E da mesma forma, o presente traz essa negação também daquilo que eu não sou, porque afinal também, gente, quando o presente se realiza, ele não é mais, né? Ele já escapou, né? Então, o que que me resta, né? Me resta o futuro, né? O lugar para onde eu quero ir, para onde eu quero me movimentar, né? O projeto que eu tenho para minha vida, né? Tá? Então, é o não ser do passado, é o não ser do presente, gente, que nos move, que nos impulsiona para o futuro, né? É o lugar onde eu quero estar, o lugar onde eu me farei presente, o lugar dos possíveis, né? Aquilo que vai dar sentido para as minhas escolhas. Tá? Então, por exemplo, tá, gente? Eu me pergunto, né? Eu quero continuar sendo professora, né? Eu quero continuar sendo estudante da Liberato, né? Eu sei que eu não sou só isso, né? Eu sei que isso não me define, essas escolhas são do passado, elas não me definem nesse momento, né?
Eu posso não querer ser mais. Agora, se eu decido que eu quero ser, gente, uma série de novas escolhas se colocam para mim. Bom, então eu tenho que pensar em como dar uma aula num contexto online se eu quero continuar sendo professora, né? Então eu preciso pensar como é que eu vou avaliar os meus alunos, né, nessa situação remota, né? Existe uma escolha que eu preciso fazer sobre como ser professora nessa condição em que eu estou colocada agora, né, que é dar aula num contexto remoto, e que é diferente de tudo aquilo que eu já fui até aqui, né? Para usar um outro exemplo, tá, gente? Vocês vão se formar em técnicos, né, mecânica, eletrônica, eletrotécnica, né, química, tá? Vocês se formaram técnicos em química, técnica em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, tá, gente? Muito bem, isso torna vocês técnicos em mecânicas, técnico em, né, em qualquer uma das 4 áreas, tá, gente? No instante que vocês recebem lá o diploma, né? Vocês, pronto, são técnicos. Naquele momento vocês são, gente. Agora, como é que isso cobra vocês em relação ao futuro, né? Muito provavelmente, se vocês quiserem continuar fazendo essa escolha, para vocês dizerem para vocês mesmos que vocês seguem sendo técnicos, né? Vocês terão que trabalhar na área, né? Vocês terão que ser reconhecidos como bons técnicos, né? Vocês entendem? Uma série de novas escolhas vão se colocar para que vocês caminhem em direção àquilo que vocês projetaram, né? Sim, eu me formei técnico e eu quero ser um técnico, então agora eu tenho que trabalhar na área, então agora eu tenho que me envolver com algum projeto nesse sentido, né? Então agora essa tem que ser a minha profissão, né? Para usar um exemplo ligado à maternidade, né, que eu usei bastante, né, até aqui, né? Quero ser mãe, né, gente? Mas eu sou infértil, né? Tenho problema de fertilidade, né? Meu projeto é ser mãe, eu quero ser mãe. Tenho dificuldades para isso, gente. Bom, eu preciso, de alguma forma, então, fazer escolhas que me permitam realizar esse projeto, né? Sejam elas me submeter a um tratamento, me submeter a uma inseminação artificial, me submeter, olhar, me alistar a uma questão de adoção, né, gente? A uma lista de adoção, né? Se eu quero ser mãe, se é isso que eu estou projetando para mim, tem uma série de, né, de escolhas que eu tenho que fazer até lá. Tá? E no instante em que isso se realiza, né, gente, certo? Uma série de outras possibilidades, outras escolhas se colocam para mim de novo, tá? Então, nasceu a criança, né? Fiz o tratamento, engravidei, né? Tive o filho, né? Basta que eu tenha a criança no colo para que eu seja mãe? É isso que me torna mãe? Né? Não. Daí ser mãe vai ser cuidar dessa criança. Não é só porque eu parei a criança que eu sou a mãe, né? Vocês entendem? Aí o meu projeto, para que eu continue atualizando ele, realizando ele, né? Eu preciso fazer novas escolhas. Ser mãe vai ser educar essa criança. Daqui um pouco, ser mãe vai ser prover o futuro dessa criança. Então, eu vou ter que escolher. Vou continuar trabalhando? Vou sair do meu trabalho para educar essa criança? Vocês estão entendendo, né? Novas escolhas vão se colocar para que eu realize esse projeto que eu estou colocando no meu horizonte, né? Ele não se fecha com aquela escolha, parir a criança, né? Não se conclui, tem o diploma de técnico. Vocês estão entendendo? Tá? Então, o futuro é esse lugar em que eu me farei presente, é o lugar dos possíveis, né? E é o que vai dar sentido para as nossas escolhas, né? Então, porque eu quero ser um técnico em qualquer uma das 4 áreas aí, bem sucedido, é que eu estou aqui estudando, que eu estou aqui assistindo essa aula, né? Mas esse futuro, né, gente, ele também sempre se escapa, né? Ele também sempre está além, né? Eu não posso, não é garantia que isso vai se realizar, né? E no instante que ele se concretiza, né, gente, ele traz novas carências, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, no instante que eu me torno mãe, ser mãe para mim vai ser mais do que ter parido a criança. Ser mãe para mim vai ser cuidar da criança, vai ser educar a criança, vai ser prover a criança, né? Enfim, qualquer coisa que eu tiver colocado para mim. Assim como para vocês, no instante que vocês tiverem lá o diploma de técnicos, ser técnico provavelmente vai ser atuar na área, né? Ganhar dinheiro com essa profissão, né? Enfim, vocês
terão novas carências, né, que vão impulsionar vocês para fazer essas escolhas para realizar esse projeto, né? Então, ao se transformar em presente esse futuro, né, ele abre um novo futuro de possibilidades, né, um novo leque de escolhas que vocês têm que fazer. Tá? Responsabilidade em relação com o outro, tá? Se não há nada e nem ninguém que nos indique um sentido e um caminho a seguir, né, somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Isso está sendo falado aqui o tempo todo, né? Acontece, gente, que nós não estamos sozinhos no mundo. Esse mundo ele já existe, né? A gente não nasce num mundo zerado, né? A gente não zera o mundo quando nasce, né, gente? Então, o que nos cabe, né, nesse mundo que já está posto, né, quando a gente vem ao mundo? Nos cabe decidir entre aceitar ou transformar esse mundo, né? Como é que eu vou lidar com isso, tá? De novo, vem aquela frase, não importa o que fazem de nós, mas aquilo que fazemos com o que fazem de nós, tá? Isso significa, gente, mundo posto, que a política já está constituída, que a sociedade já está organizada, que a economia já está em pleno funcionamento, que as leis já estão consolidadas, né? E que eu vou precisar me posicionar diante dessas coisas, tá? Então, muitas vezes o Sartre ele pode parecer assim que ele está dizendo que tudo depende da nossa escolha, né? Que ele não se importa com esse contexto, né? Sartre se importa sim, né? E eu posso viver num contexto tremendamente injusto, né, gente? Sartre não vai negar isso, né? E é justamente por isso, né, gente, que eu tenho que me posicionar em relação a isso, que eu tenho que assumir uma determinada postura, né? Eu vou combater isso, eu vou me revoltar contra isso, eu vou lutar contra isso, né, gente? Essa é uma escolha que cabe a mim fazer, tá? Uma outra frase muito importante do Sartre, que aparece em algumas das obras dele, gente, que vocês talvez já tenham ouvido falar, é: o inferno são os outros. Tá? O que isso significa no Sartre? Que o outro, gente, ele também é uma consciência, né? Assim como eu, né? Lembram quando eu falei do presente, eu me reconheço uma consciência diante de outras coisas que existem e que não sou eu, né? Da mesma forma, gente, o outro é uma consciência. E nesse encontro com o outro, gente, que é uma consciência, né, que vai tentar me definir, me rotular, né, me capturar, me decifrar, gente, momentaneamente a minha liberdade ela pode ficar suspensa, ela pode ser alienada, ela pode ser constrangida, tá? Em que sentido, tá, gente? Imaginem, né, vocês que vocês, como estudantes da Liberato, né, tendo um outro projeto para a vida de vocês querem, sei lá, morar sozinhos, vocês querem trabalhar, ser independentes, vocês decidem largar a Liberato, tá? Certo? Ao fazerem isso, gente, vocês certamente vão ser julgados, né? As pessoas vão olhar para, mas como o cara vai sair da Liberato, tá quase se formando, né? Mas que sujeito irresponsável, inconsequente, né? Vai abrir mão de um futuro, né? De uma boa profissão, em nome de sei lá, sabe o quê, né? Mas que preguiçoso, o cara tá regando, não quer mais fazer os trabalhos, não quer mais estudar, né? Tá caindo fora, né, gente? Isso são os outros falando da escolha de vocês, certo? Tá? Agora, vocês, quando vocês escolheram, né, gente, quando vocês decidiram sair da Liberato, né, vocês não escolheram inconsequência e responsabilidade, ou, né, não era isso que estava na escolha de vocês. Vocês escolheram algo que fazia mais sentido ao projeto de vida de vocês. Vocês não queriam se tornar técnicos, vocês queriam uma outra vida, tá? Então, vocês percebem que todos esses julgamentos, esses rótulos, eles são do outro, né? Eles não dizem respeito à escolha de vocês, tá? E isso vai se tornar algo significativo na vida de vocês, gente, apenas se vocês assim permitirem, né? Só se eu pegar para mim, só se eu vestir essa carapuça, só se eu pegar esse julgamento, né? Do contrário, gente, aquilo permanece sendo do outro, do olhar do outro, né? Porque não foi isso que eu estava levando em conta quando eu fiz a minha escolha, né? Tá?
Então, vocês percebem, nesse sentido, o inferno são os outros, porque o tempo todo o outro, ele pretende me colocar numa caixinha, num rótulo, numa definição, ele me julga, né? Ele quer me definir, ele quer me compreender, ele quer explicar como é que eu funciono, o meu comportamento, né? Então, nesse sentido, gente, o outro, ele tenta alienar a minha liberdade, ele tenta, né? Ele é livre, mas ele, ao tentar me entender, é como se ele tentasse me colocar numa caixinha. E ao fazer isso, ele está tirando a minha liberdade, né? Agora, eu só perco a minha liberdade com isso se eu aceitar esse movimento, se eu me impactar com esse olhar do outro, né? Do contrário, se eu entender como sendo do outro, né, gente? Se eu me lixar para isso, né, gente? Nada acontece. Eu sigo sendo tão livre quanto, né? Tá? Quanto sempre fui, tá? Então, as minhas escolhas, gente, elas estão sujeitas ao julgamento, ao olhar do outro. Mas eu só sou o que o outro me julga ser, né? Se eu assim permitir, se eu aceitar, se eu vestir a carapuça, né? Se eu der importância para o que vem do outro. Tá? Certo? Se eu não fizer isso, gente, tá de boa, tá? Então, eu não posso escolher como é que o outro me vê, como é que ele me avalia, como é que ele me enxerga, né? Isso tudo não é da minha conta, não tem como escolher, certo? Agora, se eu vou dar sentido para isso, se eu vou tomar isso para mim, se eu vou. Isso me cabe escolher, tá, gente? Então, de novo aqui, não importa o que fazem de mim, mas aquilo que faz com que fazem de mim, né? Tá? E por fim, agora, a gente existe uma dimensão ética também nessa relação com o outro, tá, gente? O Sartre vai dizer que quando a gente escolhe, nós não escolhemos apenas por nós, gente, mas por toda a humanidade, tá? O que ele está querendo dizer com isso, gente? Que quando a gente faz uma escolha, né, de certa forma é como se a gente dissesse, né, ou mostrasse para o outro que essa nossa escolha é uma escolha possível, é uma escolha de valor, é uma escolha digna, é uma escolha correta, tá? E, ao fazer isso, gente, é como se a gente transmitisse uma mensagem para o outro. Olha, eu estou aqui saindo da Liberato, olha só, isso é possível para todos vocês, né? Eu não vou ficar aí estudando, eu vou, né, escolher uma outra vida, né? Então, é como se a gente, ao fazer essa escolha, a gente colocasse um tijolinho a mais naquela imagem de homem que nós temos, de como nós devíamos ser, né? Tá? E ao fazer isso, né, ao mostrar isso para os outros, essa nossa escolha, né, é como se a gente dissesse para o outro que ele também poderia escolher dessa forma, né? Tá? Isso não significa, gente, que eu esteja dando uma ideia que o outro nunca teve, né? Quem nunca considerou, nesse exemplo, né, sair da Liberato. Não é isso. Mas significa a gente legitimar uma escolha, valorar uma escolha, né? Ao fazer uma escolha, eu aposto as minhas fichas nesse modo de ser. E ao fazer isso, eu estou dando uma mensagem muito forte para o outro também. Bah, olha ali o cara, puxa, né? Então, vocês entendem? Nesse sentido, a minha escolha, ela é uma escolha também por toda a humanidade, né? Porque ela é um voto numa possibilidade de ser, ela é uma aposta numa possibilidade de ser que pode ser assim também para o outro, tá? Isso, gente, a gente pode trazer para o nosso momento atual, né, em relação, por exemplo, a respeitar um isolamento, né, um distanciamento social, né, a fazer a vacina, né. Então, se eu não respeito o isolamento, o distanciamento, vamos pensar na postura do nosso presidente, né, eu falo lá que não precisa usar máscara, né, e tudo mais, eu saio por aí me aglomerando, né, gente, eu faço uma escolha que transmite um recado muito importante para toda a população, né? Para todo mundo que está vendo isso. Poxa, mas se o presidente não, né, não está respeitando, não está, por que, né? Então é possível fazer isso. Então é valoroso daqui um pouco fazer isso, né? Tá? Se os caras não estão indo fazer a vacina, né? Se tem um monte de gente dizendo que, bom, então isso é uma possibilidade. Então é possível que, né? Então daqui um pouco o correto é não fazer a vacina. Vocês estão entendendo, tá, gente? É evidente que as pessoas vão ter que cada um fazer a sua própria escolha, mas isso tem um impacto, né? A escolha do outro ela tem um impacto, né? Então é isso que o Sartre está dizendo, que a nossa escolha ela se inscreve, né? Ela é um registro no universo de escolhas possíveis para todos, né? E ao escolher, então, a gente diz
ao mundo daquilo que para nós tem valor. Olha, para mim não tem valor o distanciamento social, estou saindo, né? Ou para mim tem, estou ficando em casa, então meu vizinho que está vendo que eu não estou saindo, puxa, ali do lado eles estão respeitando, né? Tu vê, eu acho que é. Vocês estão entendendo, tá? Tá? Nesse sentido, então, que o Sartre vai dizer que nós somos responsáveis por toda a humanidade, né? O ser humano que nós desejamos, escolhemos ser, ele carrega a imagem do ser humano como nós entendemos que ele deve ser. Então, é como se eu dissesse para o mundo que as escolhas que eu faço me colocam na direção daquilo que eu acho que é o correto ser. Tá? E por isso que tem, então, impacto por todos. Bom, pessoal, então, acho que é isso. Temo que essa aula tenha ficado um pouco longa, tá, gente? Mas é porque o tema era extenso também, né? E eu tentei ser bastante didática, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um abraço e até a próxima.